Nessa hora, a gente fala algo imersivo. A gente traz figuras, momentos, tentando evocar a sua imaginação. E assim começa um episódio. Oi, eu sou o Cauê e hoje eu tô me sentindo no último dia de aula. Oi, eu sou o Kainan e o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Oi, eu sou a Inaê e eu amo um season finale, gente. Aê! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 12 do Mostrando a Língua. O season finale da temporada 1. Chegamos, galera! Chegamos a ele! Lá no episódio 2 a gente falando que tava passando muito rápido. Agora, realmente. 10 episódios depois, Inaê. Olha só. Rapaz, gente. E hoje, já que é o último episódio da temporada, a gente pensou em fazer algo especial, olhando pro que foi essa temporada, né? E o que será o episódio 12, meus irmãos? O episódio 12, a gente decidiu fazer uma retrospectiva de tudo que foi até aqui. Fazer um episódio, né? Não vai deixar de ser um episódio do Mostrando a Língua, mas falando sobre o nosso caminho até aqui. E ainda uma pitada de backstage, né? Sobre como foi criar esse programa e como a gente foi aprendendo ao longo dos episódios. E hoje estamos aqui. Tem tanto assunto, né, que vai passando, e hoje a gente pode passar episódio por episódio, relembrando os temas e trazendo até algumas coisas que acabaram ficando de fora sobre essa coletânea de assuntos que a gente falou nessa temporada. Ai, gente, tô animada. Brincando com esse formato. Também. É muito bom brincar com vocês, irmãos. E com vocês, linguarudos. Então vamos nessa pro episódio 12? Porque a conversa de hoje é sobre o episódio e a temporada. Eu acho que não tem como falar do episódio 1 sem falar do que ele representa para nós no lado pessoal, tendo sido a primeira ideia que a gente teve que veio dar no podcast, né? As pessoas não sabem, mas existiu um piloto do Mostrando a Língua, inclusive anos atrás, antes da oportunidade de gravar o primeiro lá na Spotify Creators Home, em parceria com o Spotify Brasil, que foi a semente, eu acho, né, dessa ideia. Ai, sim, eu olho com muito carinho, porque serviu de base pra gente entender e construir que chegou a ser o Mostrando a Língua. E eu acho que esse piloto surgiu muito da ideia de aproveitar as conversas que vinham depois dos nossos vídeos, né? Ou mesmo falar de palavras que a gente já sabia e queria se aprofundar. Pois é, e aí a gente acabou encontrando no formato de um podcast, né, a ideia perfeita para poder ter um espaço, ou criar um espaço, onde a gente pudesse conversar com mais calma, mais profundamente, entre a gente e com o nosso público. Essa brincadeira do mostrando a língua, de você estar colocando a língua pra fora, acho que exemplifica essa nossa vontade de não ser especialista sobre o tema. Nós somos curiosos. Não à toa a gente usa pincéis e lupas como parte da nossa identidade visual, né? Essa ideia de descobrir o que está escondido nas areias do tempo. A própria palavra etimologia vem do étimo, né? Que se refere a algo verdadeiro. Então seria tipo a forma verdadeira, original de se referir a algo. Em cada tema de cada episódio dessa temporada, a gente tem uma série de exemplos do ser humano tentando se referir a algo essencial, né, através de uma palavra, e essa essência vai se perpetuando pelo tempo, mesmo que se modifique foneticamente, gramaticalmente. Eu lembro quando a gente pensou nas palavras como fósseis e como isso mudou a nossa ótica, assim, né? De entender, meu Deus, a etimologia é quase um estudo arqueológico, né? Tanto porque tem itens que são retirados debaixo da terra que tem escritas, né? Mas também, se você parar pra pensar da sílaba se desgastando com o tempo, de como ela é uma lembrança ali, literal, de uma época, mas também uma coisa que foi sofrendo uma morfologia e como um fóssil guarda características desse tempo. Acho que o salário e o calendário foi um exemplo perfeito dessas palavras, né? Sim, velho. Pra mim é impossível não lembrar do que a gente falou no episódio 1, os sólidos, que foi dar no soldo. Ele demonstra a fonética, né, mudando. E eu acho que a gente nunca tinha feito um vídeo falando sobre o soldado, porque a gente já sabia entre si. A gente chegou a falar por que a gente escolheu o salário e o calendário, porque acho que um dos comentários que a gente mais recebeu era referente a salário, não era? Que acontece também de ser uma história falsa, essa coisa do soldado ter sido pago em sal. E aí a gente nunca soube como aproveitar essa história da melhor forma, né? Fazer só um vídeo sobre salário não cumpriria, né, o papel. Então, esse episódio 1 vem dessa vontade mesmo de falar sobre a palavra que era mais pedida nos nossos comentários. Eu acho que é isso que trouxe a gente até aqui. É o que nos motiva no Mostrando a Língua. É muito bom descobrir juntos e ser curiosos juntos e poder compartilhar isso. Nossas conversas filosóficas aqui fazem sentido. Pelo menos na nossa cabeça.
tiveram também algumas outras coisas. Nos blocos ali que a gente fala sobre a moeda, né? Tem a coin, né? A gente fala da cunhagem, um molde, né? Que é feito ali na pressão. E a pressão naquele molde deixa uma marca. O cunho, né? E Márcio me pergunta se a moeda, quando era feita errada, né? Era um cunho duvidoso ou um cunho ruim. A expressão vem da moeda. A dúvida do valor, né? Isso é bem legal. Tá vendo? Sempre tem um buraco a mais aí nessa história, bicho. Tem também a palavra monitor, ou monitora, né? Nossa. Que vem do verbo monere lá, a gente falou de Juno Moneta. Por que ela era monitora? Porque ela avisava. E aí, essa palavra é a mesma até hoje. Você tem monitor como uma pessoa também, mas tem o monitor do computador que está te avisando, te informando do que está acontecendo dentro daquele computador através da imagem. E tem algumas outras, eu vou falar rapidamente aqui. Menses, que no caso foi dar em mês, mas também se referia a um período. Por isso a gente tem o período da mulher, né? Da menstruação. A gente tem a menopausa. E a gente tem a period, em inglês. Cara, É aquele período. período, menses. E aí, pesquisando mais um pouquinho depois, eu vi que essa palavra, menses, também foi dar no inglês numa palavra que se refere à lua e ao mês. A palavra moon foi dar na palavra month, ou vice-versa. Não sei qual veio primeiro, mas elas foram equivalentes em algum momento da história. Isso chega a ser assustador pra mim. É muito legal como essa história tá conectada, né? A lua, o período, a visualização velho. de um recorte de tempo. E uma coisa que a gente percebeu depois de fazer o episódio 1 é que ele tem um tema. A gente foi pelas palavras, pelo nosso roteiro, mas um tema do episódio é a sobrevivência. É como o ser humano conseguiu sobreviver descobrindo o sal e onde isso levou a sociedade, né? E acabou sendo uma coisa que ao longo da temporada a gente acabou voltando pra isso, pro tema do ser humano, impulsos humanos. Aí Plínio discorre sobre muitas coisas, hein? Foi muito massa o episódio 1, né? Oi, cara. E eu tenho um assunto que conecta o episódio 1 e o episódio 2. Qual? Foi o tema do episódio 2? O marinheiro e o astronauta. Vocês sabiam que Plínio é a ponte perfeita entre o episódio 1 e o episódio 2? Cauê perguntou no episódio 1 sobre a morte do Plínio no pós-créditos. E vocês sabem como o Plínio morreu? Mais ou menos, cara. Eu esqueci dessa história. É muito triste, cara, falar da morte de Plínio, porque ele é realmente uma figura querida pra gente. Mas ele tinha um cargo, em uma determinada época da vida, de almirante. Ele comandava uma frota naval, que na época da erupção do Vesúvio foi deslocada pra resgatar pessoas através do mar. E aí, Plínio, curioso como era, utilizou disso pra poder se aproximar da erupção e observar esse fenômeno natural mais de perto. E aí ele, infelizmente, acabou morrendo por intoxicação dos gases, das fumaças. Ele e muitas outras pessoas morreram. Que dó, Como o velho. Plínio Velho se foi. Caramba. Curioso e tentando ajudar as pessoas. Curiosamente, o episódio 2 fala da curiosidade de E querer da explorar navegação, Inaê! e da navegação, meu Deus! A gente tava fazendo uma homenagem a Plínio! Meu Deus! Inconscientemente. O cara, além de tudo, era almirante, mano. Tinha uma coisa que Plínio não fazia. Pois é, cara. E aí, curiosamente, no episódio 2, a gente traz os impulsos humanos de registro, né? A gente fala ali sobre a história do ser humano só é conhecida a partir do momento que ele começa a registrar. E Plínio era o cara que registrava naquela época. Ó, que Nossa. foda! Quantos Caramba. links filosóficos! Mas enfim, Plínios à parte... Eu gostei muito de como o episódio 2 marca também a nossa transição aqui pro nosso estúdio, já também lidando com um formato um pouco mais consolidado, mas também o tema que a gente trata, né, da curiosidade, que é o tema-chave do Cowwave. Então, estamos em casa falando de uma coisa que a gente conhece. Verdade, não tinha tema melhor pra estrear o nosso estúdio, né? Feito pelas nossas próprias mães. Mões é uma piada interna nossa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu me pergunto como é que a gente chegou aqui. Como é que a gente gente, passou do 2? Foram tempestades, né, neste mar. Gênio. Atravessamos. Bem, inclusive, vocês já viram desenho de uma estrutura interna da nau, por exemplo, essas embarcações antigas? É uma parada extremamente complexa. Tipo, você tinha que ter muita habilidade pra você ser um navegador. Não só a pessoa que comandava o navio e gerenciava aquilo tudo, mas também os marinheiros. Hoje a gente navega com auxílio de ferramentas, mas a navegação sempre foi uma coisa complexa. Não à toa, nesse episódio a gente trouxe o governo, né? A palavra governar vem das navegações. Imagina o que era você ter que governar uma embarcação gigantesca com diversos andares e condições adversas de
tempo, e vento, e estrela. O ser humano é admirável, cara. Eu amei esse link, porque mostra como o ser humano usa as palavras de um jeito até metafórico, figurado depois, né? Quando a gente aplica isso a comandar, a governar uma nação. Eu acho que é isso que se refere o étimo, que verdade há por trás das palavras. Eu tenho algo que ficou de fora do episódio 2. Tinha uma embarcação usada lá no Ártico, cara. Era um barco de caça. Tem uma palavra inuit pra se referir ao barco do caçador. Ou caiaque. Muito bom! E essa acabou ficando de fora do episódio, mas eu acho ela muito legal e muito literal, né? Direto ao ponto. E que lembra muito o que hoje a gente chama de caiaque. Eu tenho uma palavra que ficou de fora desse episódio porque eu esqueci de falar, cara. Ai, Naê. Vocês lembram do fulgura frango? Que tava escrito nos sinos da igreja por causa do verbo frangere, que Sim. é partir. Uhum. E o manau, parte. Naufraga? Naufraga. Ok. Algo que está partido em muitos pedaços está em frangalhos, cara. É um fragmento. Eu vou sair aqui do estúdio. Aí eu já não contava. Eu vou ter que levantar. Aí Naê. temos um corte. Frangei, deu um fragmentum. Eu tenho uma também que tem a ver com as embarcações, e é a forma como eles carregavam um produto muito importante na antiguidade, que é o vinho. Eles carregavam o vinho em barris ou qualquer outra bebida em grande quantidade, era transportada no barril. Era mais fácil de encaixar, de carregar, de rolar, uma coisa pesada. E tem uma outra palavra para o barril, que é a palavra tonel. Então, a capacidade de carga de uma embarcação era medida pela quantidade de tonéis que ele conseguia carregar, ou quantas toneladas aquela embarcação podia transportar. Quantidade de tonéis que você consegue carregar, toneladas. Pô, velho, você falou do Ártico, aí me lembrou que eu mencionei o Endurance, né? Daquela expedição do Shackleton. É uma paixão pessoal minha. Antes do navio se chamar Endurance, quando o Shackleton comprou, o navio era Polaris. E Polaris é a estrela, né? Que a gente menciona no episódio, que eles usavam pra se guiar. Chama Polaris porque seria a estrela do norte. É o que norteava as embarcações. Eu acho muito poético isso, de ter o nome Polaris e depois o nome Endurance também. Foi exatamente o que eles precisaram ter, né? A resiliência ali pra poder passar pelo que eles passaram. Falando da estrela Polaris, os polinésios usavam muito essa estrela pra se guiar, né? Uma coisa que a gente falou no episódio. E eu trouxe a etimologia de Polinésia, mas a região da Polinésia Tem várias outras nésias, né? tem várias outras nésias vizinhas, cara, que tem origens interessantes de nome. Por exemplo, as ilhas Neso, que ficavam perto da Índia, da região das Índias, era Indonésia. Meu irmão, a cara do Cauê neste momento é a mesma da minha. Rapaz! Ou ilhas pequenininhas, que formavam a Micronésia. As nésias pequenas. Bem pequenininhas. Ou as ilhas que tinham pessoas de pele escura, que aí os gregos falavam mela, esse mesmo mela que deu em melanina, que é o pigmento preto, era a Melanésia. Pô, eu também tinha notado expressões que se referem ao mar. Verdade. Tem uma lista, cara. Tipo, boiar, estou boiando. Estou boiando. E sarvelas pra partir. Ou vento em popa, quer dizer que o vento tá carregando a embarcação. É uma situação favorável. Oportuna. Boa. Ficar à deriva, o Cauê falou. Tem também seguir a proa, mas essa eu acho que eu nunca ouvi. Parou em alguma geração aí. E a minha preferida, que é a velocidade de cruzeiro. Nossa. Os aviões, quando estabilizam lá em 35, 33 mil pés, estão em velocidade de cruzeiro. Tanto é que os navios e os aviões compartilham o mesmo sistema de medidas, né? De milhas náuticas, de altura em pés e tudo mais. E lá no finalzinho, a gente traz a figura do astronauta. A gente falou muito pouco do espaço, né? Nesse episódio. Acabou focando no mar, mas a gente traz pelo menos essa reflexão de que as embarcações do ser humano hoje conseguiram deixar o mar para estar nos céus, dando essa ideia de que tinha muito mais para explorar. Eu acho que como vários outros temas que a gente se deparou ao longo da temporada, dá pra fazer um episódio só sobre o cosmos, né? Mas foi pelo menos um ponto de chegada legal no final do episódio. Mas acho que a gente fez uma conexão muito feliz ali, né? Se tratando da nave, da nau, como o veículo que carrega o ser humano para os novos horizontes. Então, o astronauta, o internauta, o cosmonauta, né? Ou até nas histórias antigas gregas, os argonautas. Eu gosto de como o nauta meio que simboliza isso tudo que a gente falou como essência no episódio 2. Episódios 3 e 4. Acho que aqui a gente já tava mais em casa, gente. Entendendo que é o nosso formato. Eu diria que sim, o episódio 3 foi gravado já o Mostrando a Língua estando no mundo. Tendo também passado
pelo processo de edição. Eu acho que isso ditou muito o que foi a essência do episódio 3. Desse olhar dos bastidores, né? Pro que faz as coisas acontecerem. Tanto é que muitas das palavras que aparecem nesse episódio têm a ver com o bastidor, né? Os bastidores, coisas que aparecem no estúdio, tipo a cadeira, tipo a câmera. E olha que doideira, acho que a partir disso a gente encontrou uma narrativa entre essas palavras, né? Conectando isso tudo. No episódio 3 nós falamos sobre contar histórias. E ele também esbarra no teatro, né? Quando a gente fala ali do teatro italiano, do palco, com o bastidor e tal. Tem uma coisa relacionada a isso também, que é o conceito da caixa cênica, né? Sendo as paredes do palco. 3 paredes, né? 2 laterais, uma de fundo. E a gente tem a 4ª parede, que é uma parede imaginária, que abre o mundo da cena para a plateia. Por isso que se diz, né? Quebrando a 4ª parede. É quando você olha para a plateia, diretamente para o público. Inclusive, a gente trouxe nesse episódio uma história que a gente gosta muito, que é a história do Orson Welles, né? Representa não só a coisa da transmissão, da primeira fake news, né? Dessa interpretação humana, que eu acho que personifica a distância, ou o encurtamento da distância pela tecnologia. Porque como eu falei do telefone, a sua voz chega longe, você tinha a televisão. É realmente o ser humano dominando a distância, o telescópio. Tem a letra grama, e chega longe também a telegrama. A gente fez nesse episódio um raciocínio de você estabelecer coisas pra fazer no seu dia, formaria o caminho, literalmente, que você ia tomar no seu dia, as rotas que você ia tomar, sua rotina. Mas tem uma parte muito literal que a gente acabou não falando no episódio, que é quando você abria um caminho, se você abrisse esse caminho no corte, ou no latim talhare, você está fazendo um caminho atalho. É um atalho. Inclusive, é por isso que quando um leite azeda e ele se separa, líquido e sólido, como se tivesse camadas cortadas, né? Um leite talhado. Assim como o que separa, corta a comida, os talheres. Exatamente. Muito maneiro o episódio 3, gente. Muitas boas memórias. É legal olhar como a gente se guiar pelas palavras que a gente trouxe, ao mesmo tempo inserindo a nossa rotina dentro daquele tema, né? De contar histórias. Virou a história que a gente contou nesse episódio. E aí vem na sequência episódio 4, a festa e o turista, que a gente usou 2 coisas que estavam acontecendo na nossa vida naquela altura, o aniversário do Cauê e a nossa viagem para o show do Kendrick Lamar, que foi ali no iniciozinho de outubro, né? Como realmente celebrar é uma coisa muito antiga, né? E uma característica de sociedade, né? Ligada até a questões mitológicas de crença, festivais para celebrar certos deuses, certos acontecimentos. Inclusive, a gente traz nessa hora da celebração a celebridade, né? E a gente menciona em algum momento o triunfo, que era aquele desfile que se fazia quando um general conquistava alguma coisa e voltava. Por trás dessa característica simples romana, existe uma soma cultural de vários povos, como dos próprios gregos, né? Que usavam os louros, mas também da palavra triunfo. É uma palavra que se refere a 3 versos que eram cantados ou entoados em uma celebração de Apolo, triunfos. Os romanos pegaram essa palavra para se referir a esse desfile. Tem até o stadion, né? Que é uma unidade de medida grega, né? Uma construção que tem um estádio de comprimento, hoje é um estádio. E também a gente trouxe umas outras palavras simples, né? Mas que escancaram certas coisas, igual o ingresso que a gente ficou viajando, sim. A passagem, o próprio turista, né? De fazer a tour. Teve um elemento nesse episódio que reapareceu também em outros, que é o verbo vertere, no sentido de voltar, aquilo que volta todo ano, o aniversário. Por ser uma conversa, a gente tem o nosso roteiro, mas sempre vai para vários caminhos naturais, né, espontâneos. Das celebrações a gente foi pra viagem e como conseguimos conversar sobre tudo isso. Foi bem legal. Conversar com... Calma, cara. Caraca. Calma. A gente usou versos em conjunto, cara. Vertere tá sempre conosco. Episódios 5 e 6. Imagem e ação. Esse caminho da imagem na nossa cabeça, buscando meios de se materializar no mundo, desde contar uma história até você fazer um desenho. Nós estamos falando de um impulso mesmo humano, né? De um instinto tá ligado à nossa história na Terra. E aí nesse episódio a gente fala de luz, né? Fala da foz. Tem o fósforo, tem a fantasia, o fantasma. Mas tem uma outra coisa também que vem desse grego foz, né? Do phainen, que é aquilo que se torna visível através de sua presença, é o
phenomenon. É aquilo que se mostrou. É um fenômeno. Por isso que o Ronaldo, quando começou a jogar futebol, foi uma revelação. Esse cara é um fenômeno. Um furacão é um fenômeno da natureza. Aquilo se mostrou, se tornou visível. Inclusive, eu tenho uma curiosidade legal sobre fantasmas. Antigamente, quando uma pessoa morria, cobria esse corpo com um pano branco. No teatro, os atores, para representar mortos-vivos, eles representavam com esse pano branco. Porque é como se esse corpo tivesse levantado do chão. E é aí que surge a figura do fantasminha como o pano branco. Eu acho que só maior, mas... Tem uma outra coisa que aparece, mas aparece no céu, que a gente mencionou, da estrela Vésper, que nada mais é do que o planeta Vênus, né? A gente sabe disso hoje. Ao longo da humanidade, essa estrela foi avistada tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Por isso que a gente tem essa diferença na nomeação. A estrela da alvorada, a estrela da alva, pela manhã, e a estrela da tarde, do vespertino, né? A estrela Vésper. Você não tinha me preparado pro da alvorada ser dalva. Pois é, cara, a estrela d'alva. Uma estrela que acompanhou aí diversas etapas da humanidade. Assim como aquilo que era lido, né? Que você fala nesse episódio, a legenda. Os textos a serem lidos. As legendas. E aí, da mesma forma que a gente tem aquilo que tem que ser lido, tinha aquilo que era pra ser falado, ou parlar. Você tinha a parlenda, vem do parlare. Aí foi dar em parlanda que virou a parlenda. Teve outra coisa especial no episódio 5, que acho que ele ia ficar chateado se não falasse dele, velho. O Meioko apareceu. Meioko me ligou, falou que tá de férias, tá na Bahamas. Ah, velho. Diz que ele pegou um cruzeiro, né? E... tá turistando por aí. Tá fazendo festa. É a cara dele. Mas sim, cara, trazer o Meioko pro Mostrando a Língua foi uma coisa muito especial. Um personagem nosso, da nossa família, de anos e anos. Espero que quando ele voltar de férias, ele apareça em mais episódios aí, mais vezes. Inclusive, ó, cuidado aí ao comentar do Meioko, porque o ego dele é inflado, então se comentar alguma coisa elogiando demais, vai subir a cabeça. É verdade, perigoso. Sabe uma coisa que o episódio 5 e o 6 têm em comum? Aquela coisa que aparece e some rapidinho. Um fantasma, que é a logo do Snapchat. Que agora a gente sabe que nada mais é do que um ser humano que se levantou com um pano por cima. Exatamente, era um morto-vivo. Mas ó, Cauê fez um link, Cauê, entre episódios, um hiperlink. Ou você conectou 2 pontos da teia, da web. A internet, né, cara? Escancarando ali o caminho que a gente faz do computador até o que veio dar na internet, nas consequências para a humanidade, e entender como funciona um computador, de onde ele veio, mostra muito como foi rápida, né, essa evolução tecnológica, mas também algo que conecta, né? Além do fato de que eu sou muito mais paciente hoje com o meu computador do que eu era antes desse episódio, gente. Sério? Não, ele tem que percorrer muito caminho, muito cabo oceânico, eu fico mais tranquila. No episódio 6 aconteceu uma coisa que eu achei interessante, que o Cauê trouxe uma palavra que veio lá do nórdico, lá dos vikings, que é o link, né? A gente usa na internet por causa do hiperlink, mas que tem essa conotação da corrente, cara. Viking, o símbolo da corrente ainda existe. É um link, é um elo. Como o elo entre o passado e o futuro num jogo de Super Nintendo. Fala agora, você tá querendo chegar em Zelda? Eu sabia que ele ia falar disso. Como personagem que no jogo faz o elo entre o passado e o futuro, Kainan. Exato, cara. Ele é o elo. É o link. Nesse jogo digital? Pois é, você pode digitar letras, certo? Uhum. Letras que se dizia grama. Você pode escrever uma série de instruções através das palavras, como era feito antigamente, uma lista de instrução que se colocava na frente do público, uma programa. Então você vai construir um programa para o computador, um conjunto de instruções, uma programação. E tinha uma outra coisa que era colocada na frente do público, Kainan. Vocês sabiam que antigamente os lugares nas estradas onde se concentravam muitas pessoas eram locais onde se trocavam cavalos, descansavam ou, consequentemente, por ter muitas pessoas, se colocavam informações. Essas informações eram colocadas em postes para todos verem. Os posts. Nos postes. Meu Deus, cara. Caraca, que tinham pôsteres. Eram os pôsteres, exatamente. E nessas estações também funcionava muitas vezes um centro que recebia ou enviava cartas, né? Serviço postal. E hoje as postagens nas redes sociais.
tá colocando ali pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver. Foi um episódio muito especial mesmo. Na soma de tudo, ele traz a gente como sócios, né? A gente é sócio de uma realidade, a gente se associa realmente à sociedade, com esse peso de conexão, de elo, uma rede de relações na rede das redes. É muito ser humano no fim de tudo, né? E assim como todos os episódios, essa é a parte que a gente encerra o bloco, encerra esse assunto, pra ler as histórias. Então puxa a vinheta. Vai, hoje tá podendo. As histórias da semana hoje são comentários. Uma coletânea de comentários que vocês deixaram em cada um dos episódios até aqui. O João Vitor Nogueira fez um comentário muito engraçado. Eu gosto muito dos meus 2 irmãos, mas às vezes eu queria ser irmão de vocês também. Caralho, trocou os irmãos na cara dura, véi. Obrigado. Se não for uma ofensa aos seus irmãos. Coitados. Esse aqui Naná vai gostar. Alex Busy. Parabéns, pessoal. Sucesso pra vocês. Adorei a estreia. Entre tantas histórias, eu gostei da solidariedade. Observação. Continuem colocando o Fluminense no meio do assunto, aleatoriamente. KKKKK. Saudações tricolores. Pois deixe comigo. Se for essa a minha missão, Alex, eu vou cumprir. A Daniele comentou no episódio 4. Depois de ouvir muitas vozes do Kainan e Cauê, consegui decifrar quem é quem. Aham. Emoji de festa. E estava ouvindo o episódio dentro de um ônibus, indo pra faculdade. Isso é perfeito pro comentário da Mari, que falou: episódio top, escutei no ônibus, lugar onde foi citado na história que vocês falaram. Achei genial. Caraca, que massa. Eu já fui muito a pessoa que está ouvindo alguma coisa na rua, no ônibus, e imaginar que o que a gente faz tá chegando pras pessoas dessa forma é muito emocionante. O comentário da Ale, falando sobre o Domus. Achei que iam chegar no mordomo também. Hahaha. Pera aí, Ale. Não. Pois é, Ale. Como assim? Mordomo vem de majordomos. Aquele que é o governante principal da casa. Do Domus. Mordomo. Não sei se eu vou pronunciar certo o nome, mas o Naidef Mero comentou: amei o primeiro episódio, estou aprendendo português e acompanho vocês desde há já 2 anos. Dá pra ver como vocês aproveitam tanto como nós. Fico esperando ansioso pelo próximo episódio. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, cara. Caraca, manda pra gente de onde você é e como que você entrou em contato com português, especialmente como achou o Cauê, velho. Que massa, cara. É um Poxa. privilégio fazer parte dessa jornada de aprendizado. Aprender um idioma novo é muito especial. Tem que ouvir eu falando mões, coitado. Não leve em consideração essas coisas. A Paula Lovena comentou: roubou minha total atenção. Já me sinto uma Pliniette. Meu Deus! Somos todos plinetes. O Elder comentou no YouTube: vocês sabiam que a palavra parabéns deriva do latim parabene, que significa bem feito ou digno de louvor? Claro que sabiam, foi digno de louvor. Parabéns. Na estreia do Mostrando a Língua. Que legal. Essa caberia facilmente no episódio 4, velho. Verdade. É, velho. O Dudu comentou no episódio 6. Muito bom, tudo que é falado é muito verdade. Vocês são incríveis, parabéns e sucesso. Achei isso muito legal e achei uma boa oportunidade pra ressaltar que a gente pesquisa bastante. Exato, o Dudu dá a entender que ele pesquisou, né, pra realmente confirmar, e isso é muito bom, isso é uma boa prática aí de viver na internet. Feliz de que ele faz isso e também de que as nossas pesquisas até então estão corretas. Exatamente. O André comentou um negócio que me fez pensar. Nossa, estou amando o podcast de vocês. Queria muito que um dia tivesse algum convidado especial pra falar sobre etimologia ou linguística e a transformação das palavras. Mas estou amando todos os episódios e os ressacas. Ele comentou isso no episódio 3, antes do papai participar. Caraca, demais! Mas, mesmo assim, eu achei muito legal esse convite aí. Com certeza, isso é algo que tá no nosso radar desde a concepção do podcast. E não só ter pessoas da etimologia, como também pessoas vinculadas a um assunto específico, como foi o caso de papai, né? Mas a gente vivências, poder né? enriquecer nossa conversa, né? Eu diria que grandes chances da gente fazer isso na próxima temporada. É isso, cara. Quantos comentários maravilhosos. Obrigado por compartilharem essas histórias com a gente e também compartilhar a história desses episódios com a gente. Quais serão as palavras, as histórias e os comentários dos próximos episódios? Aqui no meio, você já tá um pouco ambientado, mas a gente ainda quer reter sua atenção. Afinal de contas, toda história precisa de um bom ritmo. No que será que a gente vai mergulhar nesse próximo bloco para manter a coerência do assunto? Pois eu tenho uma etimologia do episódio 7. A gente falou de mater, né? De matéria, de madeira.
e desse latim pra mãe. A gente esqueceu de falar de maternidade. Todo o conceito da mater, né? Tudo que envolve a mãe. O materno. E nesse episódio, curiosamente, a gente trouxe o nosso pater. Pois é, O velho. episódio 7 tem a participação de papai, cara. Episódio duplamente especial, né? A gente trouxe uma autoridade do assunto pra falar realmente de suas vivências, seu conhecimento de campo, né? E que por acaso era nosso pai. E um assunto tão presente, né, na nossa vivência. Pôde trazer de uma forma especial. E é um episódio que fala sobre a transformação, né? Começa na transformação da energia pra transformação do meio que a gente vive. E acaba com a transformação do ser humano, né? O Cauê traz aquela coisa da mudança da criança que eu achei linda. Uma reflexão sobre como a gente é capaz de se transformar. Infelizmente, tem muita gente que ainda vive na desinformação, que não entende que a vida humana está ameaçada, né? O que me fez pensar também sobre a palavra ambiente. Isso nos rodeia, que está ao redor. E teve uma outra palavra que a gente não falou nesse episódio. Aquele material que entra em combustão para gerar energia no seu motor é um combustível. Combustível. É debaixo do nariz. Tem uma palavra em latim que eles usavam para se referir a algo que era cozinhado em fogo lento ou que era seco através desse processo. A palavra stufare, que evoluiu pro italiano para um lugar quente, ou seja, o lugar onde você é cozinhado lentamente, que é a estufa. E até hoje a gente tem a estufa que aquece o lugar perfeito para as plantas crescerem, ou a estufa de salgadinho. A gente tem essa condição que tem a ver com o quente, né? Que seria o efeito estufa, que não necessariamente é uma coisa ruim, mas que pode ser atrapalhado para virar algo prejudicial. Episódio 8, o jogo e a sorte. Um episódio que eu estava em casa, porque eu estava falando não só de algo que eu estudei, aprendi na faculdade, mas especialmente algo que eu amo, cara, que são os jogos. E poder falar sobre os jogos de uma forma filosófica, né? Refletindo sobre como isso se materializa, como a gente configura o que é um jogo. Foi realizador, assim. Foi muito divertido mesmo. E é muito doido porque esse episódio surgiu dessa vontade de falar disso. Falar de jogos, vamos falar de um negócio que a gente gosta. Verdade. Só que aí a gente acabou fazendo uma recapitulação muito além do que a gente esperava. O episódio 8 foi legal que a gente conseguiu trazer PNS, vídeos nossos do Cauê que deram muito certo. Tinha o Aleia, né? O aleatório. Que eu acho que é o vídeo mais famoso do Cauê, né? Aham. E somado a esse, teve o Jogo da Galinha. O Jogo de la Poule. Aí eu achei isso legal, a gente conseguiu trazer elementos, né? Cases de sucesso pro roteiro de um episódio muito divertido. Tem um outro PNE que se relaciona com esse tema também, sobre aquilo que é semelhante ou que é parecido, do latim similis. Por isso que você tem algo que é similar. Essa palavra foi dando uma variação que em latim dizia simul, que era tipo algo ao mesmo tempo ou lado a lado. Então você teria algo acontecendo simultaneamente, ou você teria alguém agindo de uma forma dissimulada. Nossa. Que tá lado a lado com a realidade. E aí nós temos um gancho com o episódio que seria aquele jogo onde há uma simulação de vida que começou numa cidade, né? Na Sim City, onde viviam os Sims do The Sims, vivendo uma simulação, gastando simoleons, ou falando Simlish. Caraca, Tudo dentro mano. de uma simulação. Da Tudo. vida real. Exatamente. Sem contar que da cabeça do Will Wright, né, saíram outros vários jogos de sim. O próprio Spore, né, que depois também fez sucesso. É uma simulação num bichinho. Pois é, de uma vida ali. E esse jogo é muito divertido. Com toda a intenção de fazer um trocadilho, vocês acham que a partir do episódio 9 e 10 a gente se sentiu mais em casa? Episódio 9, falando do domus, falando do ambiente da casa, o ambiente doméstico. O lar e o lugar. Eu acho que a gente tava em casa. Eu senti que o 9, o episódio 9 em particular, o Mostrando a Língua já tava mais internalizado, né? O 9 já tá mais perto de onde a gente tá do que onde a gente começou. Eu lembro da gravação dele como um momento que fluiu A bastante. gente tava falando de morar, da necessidade do ser humano de buscar abrigo. E como esse abrigo foi se construindo. Refletindo a personalidade do ser humano, né? É verdade. A parada do demorar-se é muito bonito. Uhum. Escolher demorar num lugar. Pois é, esse episódio trouxe pra mim também essa sensação... A gente vive em sociedade, cara. Eu acho que a gente esquece um pouco disso. De como a vida humana é em conjunto, né? A gente fica à parte, né? Como os apartamentos. A gente se separa por paredes, por ruas, por edifícios. Sem
se tocar de que todos estamos levando a vida lado a lado. Isso me lembra um raciocínio que você fez no episódio 9, que não entrou no episódio, mas que foi falando da individualização em certo recorte da sociedade, mas que em outras culturas isso não aconteceu, como, por exemplo, a dos povos originários, que vão pro outro lado, que olham um coletivo justamente nesse sentido de a gente vive juntos, então, juntos inclusive com o planeta. O caminho certo seria ser mais social e viver mais juntos, olhando um pro outro. A própria noção de moradia como propriedade, né? Tipo, não pensar nisso aqui como meu, mas sim como algo temporário que eu tô habitando. Exato, porque aí você traz a relação de respeito, de saber o seu lugar. Eu estou aqui usufruindo disso que me traz um benefício para a vida. E eu tenho noção de que um dia eu vou passar, de que a vida é mais do que acumular essas posses. E falando desse episódio, a gente trouxe algumas partes da casa, né? Sim, Nai, como aquele lugar onde você guarda as taças e os copos. A copa. Copa em latim significa taça. E a taça do mundo, disputada no futebol, é a Copa do Mundo. Por isso que é a Copa do Mundo, porque é uma taça que é disputada. O Cauê tá de cara. É por isso, inclusive, que a gente olha para as árvores e vê que elas têm uma copa. Elas têm um formato de taça. E tem também um outro elemento da casa romana, que era onde eles guardavam os peixes. Era onde ficavam os pisces, né? Cheio de água. A piscina. Esse é maneiro. Hoje, a gente guarda os peixes em outro lugar que tem água, né? Ou em latim, aqua. O aquário. Essas não podiam deixar de falar, lembrando desse episódio. A gente falou sobre o corredor também, e esqueceu de falar que ele tem uma conotação militar, né? Que eu acho que a gente fez em um dos primeiros vídeos do Cauê, sendo aquele espaço onde os soldados correm de um lado pro outro. Corredor de um castelo, de uma fortificação. Eu lembro o vídeo que o Dan gravou, ele falava daquele objeto na casa que se usava pra guardar as armas. O armário. Ele falou, inclusive, um cubo com portas, e até hoje a gente zoou ele com isso. Pois é, a gente fala de casa. E aí, se você pensar no aeroporto, quando você vai fazer o embarque ou desembarque, para voos onde você vai ficar na sua nação, né, na sua casa, você vai fazer um embarque doméstico. Caramba, eu sempre me perguntei a origem disso. Doméstico, é dentro do país, é dentro de casa. Que maneiro! Que da hora. Dentro daquele domínio. E aí, Kainan, quando você tem vários domínios juntos, você tem um condomínio? Olha aí. E, pô, a gente não podia ter deixado essa passar do episódio, hein, velho? Condomínio. Poxa. Pois é, Une o velho. apartamento, une o domus, une o domínio, tudo junto. Une tudo. E se vocês fossem morar em algum lugar, provavelmente você moraria perto de um rio. Ah, olha o gancho dele, Naê. Toma. Episódio 10. Amarrando O rival e o tudo. influencer. Pois é, cara. O episódio 10 já está falando sobre onde morar. Pois é, como o ser humano incorporou essa metáfora do fluxo, dos fluidos, e até como isso se traduz numa visão meio metafórica de ser influenciado por fluidos que você não consegue ver. Até o campo tem a metáfora que vocês trouxeram, né? Do campo de estudo, um campo de pensamento. É um lugar onde se ocupa ali, de certa forma. E aí a gente fala do rival também, né? Que acho que é uma das palavras mais aguardadas, pelo menos por mim. Tipo, falando de uma treta antiga. É muito comportamento humano também. É muito, cara. Rival. E aí tem a loucura que a gente vai falar da rivalidade de Fluminense com o Boca Juniors e se passou no Rio de Janeiro, que também vem de Rio, que vem de Rivos, que Que tem o campo e que o Fluminense foi campeão. Nossa senhora! Cara, é A muito história doido. desse episódio foi perfeita. Tá vendo, cara? Aí parece que a gente pensa nisso tudo. Eu jurava que você ia falar, a gente tem que agradecer mais o Fluminense. Pô, Inaê, a maior deixa. Gente, que lindo vocês dois falando isso, gente. A gente tá treinado. Ela cumpriu o objetivo dela na temporada. Agora vocês dois vão espalhar a palavra. A gente foi influenciado. Vamos, tricolores. E aí, após esse gancho perfeito da Inaê ter falado de palavra, a gente aproveita e faz o gancho com o tema do último bloco, que é justamente o episódio 11, a profecia e o crédito. Aquela palavra divina, aquela palavra profética. Sobre acreditar nessa palavra. Por que queremos tanto adivinhar as coisas? Uma coisa que eu pensei também é que uma das grandes incertezas do ser humano é o que vai acontecer depois da morte. A gente focou na vida e querer saber o que vai acontecer no futuro da sua vida, mas ainda tem todo esse Afterlife aí que moveu os egípcios pra fazer múmia. É A galera verdade. pra construir sarcófago. E acreditava que
o após a morte seria retornar à vida em algum momento. Talvez teria alguma profecia aí que eles acreditavam. Vocês sabiam que antigamente existiram muitos relatos de assombrações, né? De casas assombradas, móveis se mexendo sozinho, batidas nas paredes. Houve uma época no século XVIII, XIX em que existiam espetáculos de ilusionismo, e esse contato com essa coisa sobrenatural realmente virou um objeto de fascínio, de interesse e de relação até cotidiana. E aí teve um cara na França que decidiu estudar isso a fundo, desenvolveu uma metodologia e por anos trabalhou com aqueles que mediavam a relação entre o espiritual e o físico, né? Que eram os médiums, que foi Allan Kardec. E aí nasceu o espiritismo, que oferece respostas sobre a vida após a morte, mas que eu acho que acrescenta pelo critério científico, né? Afinal, o Allan Kardec era um professor de universidade que investigou isso a fundo e que não fez um trabalho da cabeça dele, não, é um trabalho cujo objetivo é a verdade. Eles realmente fizeram tudo aquilo acreditando que estavam pesquisando e encontrando respostas inéditas para a humanidade. Eu acho muito legal você ter mencionado o Allan Kardec no episódio e o fato dele ser um professor, que também é uma palavra que a gente falou no episódio. Deus, eu tinha pensado nisso. E que envolve tudo isso, cara. Acreditar. Você falou agora de vida após a morte, não tinha como deixar de mencionar esse acontecimento histórico, que foi a codificação do espiritismo, uma doutrina de vida filosófica que tem consequência religiosa. Não nasceu para ser uma igreja, não nasceu para ser uma religião, um templo. É como uma aplicação da ciência e da filosofia. Enfim, aí a gente toca na fé, né? Que a gente abordou, inclusive. Forma etimológica, né? Eu trouxe o fidere, o verbo, né, de acreditar. E aí você ter fides em alguém é você confidere, seria confiar. Pô, a confidência, né? Você falou isso no episódio. Fiquei pensando na Inconfidência mineira. É um nome, inclusive, dado pelos portugueses para esse movimento. Também é chamado de Conjuração Mineira, que a Inconfidência é vendo do lado da coroa. Vocês estão traindo a coroa, vocês são inconfidentes, não são fiéis a essa causa. Não tem fidelidade, né? Tudo do fides que a gente falou. E aí tem também você vender alguma coisa pra alguém sem que ela te pague, né? Você vai confiar que ela vai te pagar. Você vai vender fiado. No mesmo lugar que vem o fiador lá, o confiar fiado. Vende fiado pra mim. Caraca, Eu te velho. pago depois. Bicho, essa é surreal. Confia. Tá muito na cara. Eu imagino que pros mais antigos deve ser mais comum É verdade. saber disso, né? Porque fiar era uma palavra mais usada. Sim. A fiança. Assim como acontece com a palavra débito e crédito, que se não me engano, pra galera da contabilidade existe uma discussão. Essas palavras significam outras coisas, dependendo do ponto de vista contábil que você está partindo. Tem uma empresa americana chamada American Express que ficou muito famosa por fornecer você poder depositar dinheiro em um lugar e retirar em outro. E aí a gente tem não só a relação com o cheque, né, que é preenchido e tal, como também com o cartão de crédito, que tem essa relação de confiança aí que vem lá da Idade Média, da carta de crédito. Acho que foi uma das primeiras empresas a aplicar e realmente fazer uso dessa palavra crédito como um produto, que aí no caso foi o cartão de crédito. Quanto mais o banco confia em você, mais crédito ele te dá, né? Uhum. Exatamente. Que inclusive no episódio 11 ficou no pós-créditos, né? O que é surreal. O engraçado é que a última palavra do episódio foi crédito. E aí no pós-crédito a gente falou de cartão. De crédito. De crédito. No pós-crédito. E chegamos aqui no episódio 12. Pois vocês sabiam que antigamente, meus irmãos, na Grécia Antiga, no teatro grego tinha o coro, que era um grupo de pessoas que faziam papéis importantes. E Kainan sabe falar muito melhor do que eu sobre o que é o coro, porque ele já fez teatro. Pois é, cara, o coro, a gente fala de coro, né? A gente pode falar de um coral, né? A gente pode falar de coros, né? Que é um refrão. O coro era formado de várias pessoas. Era basicamente uma representação do povo que estavam ali junto dos atores da peça. Então eles eram meio que uma conexão da plateia, né, dos espectadores, com aquela história que estava sendo contada. O coro, ele entrava em certos momentos, entre as cenas, para poder, às vezes, falar uma reflexão, mostrar alguma coisa que estava acontecendo da história, para que a experiência geral do teatro fosse realmente melhor usufruída. Entre duas canções do coro, tinha uma parte adicionada ali. A origem da palavra remete a essa ideia de um caminho a ser seguido adicionalmente. Essa parte era chamada de
episodium. Odos, em grego, é caminho. E aí, epi seria essa adição. Tipo, se você pensa na estrutura da peça, você tem as aparições do coro, e aí você tem a entrada e a saída, como uma passagem, como um caminho. Os atores estão entrando e saindo de cena. Exatamente algo que é adicionado ali entre um coro e outro, episodium. Acabou de fazer sentido pra mim isso. Tem algumas palavras, né, que remetem ao teatro, que vem dessa época aí. Lembro que a saída se dizia êxodos, né? Aí o odos, do caminho. Exatamente, êxodos, o caminho para fora, então a saída. Nesse caso da cena, mas aí a gente tem também o êxodo como uma palavra que veio pro latim e pro português, olha que doideira. E aí, episodium, com esse sentido de algo adicional, com o tempo o significado dessa palavra foi mudando, né? Foi sendo usado com outros sentidos também. Como um incidente adicional em outros contextos, a não ser o teatro. Como, por exemplo, você fala, fulano passou por um episódio. Nossa. Aham. Se você pensar na vida da pessoa como uma narrativa longa, né? Uma história, Sim. foi uma coisa que foi inserida nessa narrativa, cara. Exatamente. E ainda mais, pensando num todo, uma parte desse todo, seu episódio, se aproxima muito do uso que a gente fala e tá mais acostumado, que é um episódio de uma temporada, Olha que como, massa. por exemplo, esse aqui. Essa celebração do que foram todos esses episódios. Pô, que lindo, cara. Olhar pra trás e ver que a gente construiu uma jornada, né? Com todas essas conversas, essas palavras que se relacionam ou não, e que, independente de significados, refletem a busca que nós, como seres humanos, fazemos e que nós três, como irmãos, sempre cultivamos, que é a curiosidade. A gente acabou falando de coisas muito humanas nesses episódios, como a busca por sobrevivência, a curiosidade pra explorar, contar histórias, festejar, se divertir. Produzir imagens. Aham. Se conectar com os outros. Buscar abrigo. E juntos, os nossos episódios formaram uma narrativa, falando sobre o ímpeto humano. Esses episódios marcados pelo período, pelo tempo que eles aconteceram. Do latim tempus, a nossa temporada. Gente, esse tom é pensado pra você entender que tá acabando. A gente fala palavras-chave e relembra o episódio. E percebemos que a gente sempre traz uma reflexão. Afinal, aprender é uma coisa que se faz juntos. E fica um pouquinho, que tem o pós-créditos. E assim a gente encerra a temporada. Até o episódio que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Vamos fazer igual Critical Role e aí na temporada 2 a gente muda os lugares. Nossa, Tchau. essa é a câmera. Labigo. Nossa. Ele falou labigo. Você sabe o que isso Tchau. significa? Labigo. O que foi isso? O que é labigo? Eu não faço ideia. Ai, que vergonha. Tchau. O melhor que tem gravado na gravação mais importante do Mostrando a Língua, que é o último minha episódio da cabeça primeira fez temporada. sentido. O que foi labigo? Tchau, labigo. Foi assim. Não, foda-se, é o nome do grupo. Labigo espaço A.